Vamos começar a fazer nosso pão, né? Pessoal, ó, a gente tira quem tem a planetária, né? Pra bater massa, não é esse daqui, sabe? Não é esse gancho aqui, esse aqui é de bolo. Então, o que eu bato é esse daqui. Deixa eu ver onde que ele tá, aqui na gaveta. Pera aí que eu vou procurar, gente. Pera aí, tá uma bagunça aqui. Então, pessoal, é esse aqui, ó. É o gancho. Com esse aqui que eu faço o pão, né? Massa de pão, massa pesada, é com esse daqui. Então, aqui tá os ingredientes. O dia que fui no mercado, eu não achei dessa farinha aqui que eu gosto, né? Que é essa daqui, gente, Aventurelli integral, ó. Aí eu só tenho um pouquinho dela, mas eu vou misturar com essa outra aqui. Então, é mais ou menos 700, 600 gramas de farinha para fazer 2 pães grandes. Aí, a gente vai utilizar, aqui eu vou colocar mornar 2 xícaras de leite, 2 xícaras de leite de 240 ml, tá? A minha, essa daqui, ó, 240 ml. Eu vou amornar o leite. Aí é um ovo, né? Dois fermentos, porque o pão integral, ele demora mais para crescer. 2 fermentos. 3 colheres de sopa de manteiga. 3 colheres de açúcar. Meia colherzinha rasa de sal. E o óleo é meia xícara de óleo, tá bom? Então, vamos lá preparar. Pessoal, não vai óleo não, é só manteiga, tá? Margarina ou manteiga, 3 colheres, não vai óleo. Aí o leite já tá morninho, não pode deixar ficar quente, gente, é morno. O leite. Dois pacotinhos de fermento, né, de pão. Aí dá uma misturadinha com fouet, né? Ou colher, né? Gente, esse pão vocês podem fazer na mão também, tá? Sim, sem batedeira, né? É só seguir aí, mais ou menos aqui, né? O mesmo jeito da batedeira de colocar. Aí eu venho com o ovo, tá misturando bem. Misturando bem para dissolver o fermento, né? 3 colheres de manteiga ou margarina. Não é óleo, gente. É só a manteiga. 3 colheres cheias. Três colheres. 3 colheres de açúcar. Se escutar no fundo aí algum barulhinho, é a televisão. Meu esposo tá assistindo aqui, tá? Aí mistura bem. O sal é aquele segredinho que eu faço no mesmo pão lá que eu fiz lá. Eu não coloco sal agora, gente. Só quando a massa, né, já tá bem misturada assim, aí eu coloco. Tá, então aqui foi 2 xícaras de leite morno, né? 2 pacotinhos de fermento, um ovo, 3 colheres de manteiga, 3 colheres de açúcar. Pronto, tá bem misturadinho. Agora, eu venho com o trigo, não precisa colocar tudo, você coloca, né? Eu coloco agora, por exemplo,
aqui tá uns 400 gramas de uma vez. Tá? Aí aqui eu vou dar uma misturada, aí eu coloco a meia colher de sal, depois que misturou. Então eu vou ligar a batedeira, mas depois eu coloco no... que não faz barulho, tá? Porque ela faz um pouco de barulho. Ah, não tá na tomada. Se for fazer na mão, você faz a mesma coisa, tá? Deixa dar uma misturada, né? Com um pouquinho de trigo. Aí você pode agora colocar o sal, ó. Que daí, né, ele não vai coisar o fermento, né? Tirar o efeito do fermento. Tá. Agora, aqui eu posso colocar mais trigo, tá, gente? Vocês vão ver a consistência dessa massa. Coloco mais um pouco de trigo. E agora, gente, eu vou dar mais uma misturada e deixar descansar 5 minutos. Pronto. Aqui vai ficar descansando 5 minutos, por quê? Porque o trigo, ele precisa absorver o líquido, né? Para depois bater de novo. É um descanso de 5 minutos para absorver. Porque a farinha de integral, ela é mais difícil de pegar consistência. Então, eu faço assim, o que eu aprendi numa receita aí é desse jeito. Então, 5 minutinhos agora, tá bom? Pronto, pessoal. Já deu 5 minutos. Agora, a gente vai na batedeira ou na mão que você for fazer. Você tem que sovar a massa durante uns 10 minutos. Ela tem esse processo. 5 minutos para absorver, né? O trigo absorver o líquido e o fermento. E depois 10 minutos sovando ela na mão ou na batedeira. Então agora eu vou bater essa massa 10 minutos, gente. Falando meu esposo que colocou o celular dentro que dá pra ver a hora, o meu não dá pra ver. Então é 10 minutos a batedeira fazendo esse processo aqui, gente. Aí, se você vê que a massa tá mole, você vai colocando de pouquinho o trigo, tá? Pouquinho. Ela tá grudando na mão, você vai colocando bem pouquinho. Porque conforme você vai trabalhando esses 10 minutos, é que absorve todo o trigo, sabe? Aí depois você vê que ela já desgrudou da mão. O pão de integral, ele é assim, esse, né, que eu faço. Tem outros aí que eu já fiz, não deu certo, não ficou bom. Aí, ó. Agora eu vou colocar mais um pouquinho. Porque não, ela tá mole. Quando ela estiver boa, ela desgruda das beiradas da batedeira, gente. Ela fica só no gancho, sabe? Por isso que eu sei. Aí dá um tempo aí, né? Que é 10 minutos assim e vendo como que tá a massa. Depois eu falo pra vocês se eu coloquei mais trigo, tá? Olha aí, gente. Tá vendo a massa? Como que ela fica? Ela vai ficando uma massa inteira e o gancho vai batendo. Ainda não tem 10 minutos. É esse o processo, gente.
Depois vai descansar 10 minutos, é um pão meio demorado. Aí você, depois que descansou 10 minutos essa massa, você bate mais 10 minutos. Porque fica um pão delicioso, integral. Mas tem que fazer todo esse processo aí na massa, tá? Tá quase dando 10 minutos, tá batendo, olha lá. Como é que a massa tá bonita, tá vendo? Ó, 10 minutos. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Até desgruda do gancho, ó. Quer ver? Deixa eu pegar o celular aqui pra mostrar pra vocês. Olha a massa, como que ela fica. Então, o processo foi esse, 5 minutos. Aí, depois, mais 10 minutos. Olha, gente. Ela é assim, ela tem que ficar uma massa assim, tá? Aí, agora vai ficar descansando aqui 10 minutos. Pra depois eu bater mais 10 minutos. Depois desses última vez de 10 minutos, quer dizer que são 25, né, gente? Aí, sim, eu divido ele, né? Divido a massa e faço 2 pães. Eu vou mostrar pra vocês todo o processo, tá bom? Então, agora vai descansar 10 minutos. Então, se você for fazer na mão, gente, é a mesma coisa, tá? Você vai sovando, sovando, tem que ter muita paciência e querer fazer um pão integral gostoso. Aí você tampa, entendeu? Todas as vezes, né? 5 minutos, tampadinho, se não for na batedeira, né? Aí depois, você sovar bem, mais 10 minutos, você põe de novo numa tigela, tampa, né? Porque para crescendo, e vai crescendo. Aí você vem, põe na bancada, né? Sova 10 minutos, coloca lá, tampa, né? Para descansar. É assim, tá? Então, agora eu vou esperar aqui 10 minutos para bater mais 10 minutos, para depois depois dos 10 minutos eu já posso fazer os pães. Pronto, descansou 10 minutos, mais 10 minutos. Tá crescendo, gente. Coisa mais linda tá a massa. Então, agora vou bater mais 10 minutos. Na mão você também vai 10 minutos. Depois eu explico tudo de novo, se vocês não entenderam, tá, gente? Vamos lá. Vou deixar a coisa ligada, porque depois eu tiro o barulho. Ela força um pouquinho, tá, gente, a planetária. Mas essa batedeira, ela tem pra massa, pra bolo, né? Eu já fiz muitas vezes o pão integral nela. Vai dar 10 minutos, eu vou pausar um pouquinho, tá? Pronto, pessoal. Prontinha a minha massa. Vocês entenderam aí? Que eu preparei, né? Deixei 5 minutos absorver o líquido para ela molhar. Absorver o trigo também. Aí depois eu vim, liguei a batedeira 10 minutos. Se você for na mão, vai sovar 10 minutos. Gente, todo esse processo é para ativar o glúten da farinha. Quanto mais ativa o glúten, gente, nas padarias eles fazem assim os pão, viu? Quanto mais o glúten é ativado, né, na farinha, mais o pão cresce, mais o pão fica gostoso, tá? Então, todo esse processo demorado aí é a ativação do glúten. Agora, eu vou fazer o pão, tá? Formar o pão. Eu quero fazer 2 pão, eu vou pesar, deixa eu tirar a batedeira daqui. Ó a minha batedeira, bem forte, bem boa. Vai aguentar, né? Agora eu coloco só um pouquinho de nada, nem precisaria, porque a massa tá tão boa que ela, ó, olha, gente, entendeu? Não gruda, é todo esse processo. Ó, agora eu vou dividir ela em duas, né? Em duas e vou fazer o pão. Se você querer, você pode colocar os grãos que você tiver aí, né? De linhaça, tudo aqueles grãozinhos. Eu tenho esse daqui, esses grãos aqui, né, que eu compro pra pôr no iogurte, nas frutas, eu coloco ele num pão, um pão eu coloco, o outro não, tá? Pode colocar uvas passas, tá bom? Então é esse processo todinho o pão integral leva, tá? Ao todo vai dar o quê, né? São 5 minutos absorvendo, 10 batendo, 10 descansando, 35 minutos.
é um pão demorado. Agora ele vai crescer mais ou menos 20 minutos, né? E a gente depois põe assado. Deixa eu ver onde tá a minha balancinha, tá aí. Pessoal, o que vocês estão achando dos meus vídeos? Tá muito demorado meus vídeos? Vocês querem que eu faça mais demorado ou menos demorado? Vamos ver esse aqui. Vocês falam aí. 588 gramas. 520. Vou colocar mais um pouco nessa daqui. Fica mais ou menos igual os pão. 580. 526. Então, eu vou fazendo assim, sabe, gente? Pra poder ficar mais ou menos, né? 548. 559. Tá bom. Aí, se você querer, você abre com rolo, tá? Eu vou dar uma abridinha nele. Um rolo de massa. Esse daqui, eu vou colocar... Deixa eu arrumar aqui a câmera. Eu vou colocar... os grãozinhos. É uma massa linda, gente. Não gruda na mão. Mesmo que você fazer o processo na mão também, tem que ser assim, né? Vai colocando um pouquinho de... ou manteiga, assim, na bancada para não grudar, tá? Aí o pão integral você não pode cilindrar muito não, tá? Aí eu vou colocar agora um pouco, né? Minha mão tá limpa, viu, gente? Ó, aqui no meio, né? E esse daqui vai ficar um pão com grãos. Aí enrolo ele. Pronto. Fecho aqui as beiradinhas e ponho crescer, tá? Daqui a pouco ele cresce. A forma já tá untada. Minhas formas eu coloco nessas forminhas aqui quadradinha, tá? Ponho no forno depois e cubro e deixo crescer. Quando eu vejo que ele cresceu, aí eu ponho assar. Então, esse dali é com grão e esse aqui não, tá, gente? É o pão integral. Eu sempre fiz assim, pão integral, fazia, mas meus pão não ficava bom, não ficava gostoso. Aí eu aprendi esse jeito aqui, né? É um rapaz lá que ele ensina, tá, gente? Eu aprendi com ele, não foi da minha cabeça, não. Aí, agora eu enrolo ele. Você enrola do jeito que você é acostumado a enrolar o pão, tá? O meu enrola assim. Pronto, ó. Uma massa linda, não gruda. Agora eu vou deixar crescer. Vou pôr no forno, né? Vou pôr lá no forno, tampado com um paninho de prato, deixar crescer, tá bom? Olha aí, gente, vamos ver, o pão já cresceu. Deixa eu ligar a luz aqui. Minha cozinha é um pouco escura, né, gente? O pão cresceu, não pode deixar crescer muito, tá? Mas ele cresceu e eu vou colocar assar já, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vendo? Aumentou bastante de volume. Aí eu coloco uma forma velha embaixo, assim, né, fininha, tá? Por causa das forminhas, ó. E agora eu vou colocar assar. Aí depois eu mostro pra vocês quando ele tiver assado. Olha como que ele cresceu, gente. Aí fogo baixo, tá, pessoal? Bem baixo toda a vida, né? Pão, coloca assar em fogo baixo. Vou colocar uns 35 minutos, tá? Depois eu dou uma olhadinha. Quarenta minutos. Não, 35 mesmo. Aí depois eu dou uma olhada. Aí tá lá. Agora ele vai crescer mais um pouco. Pronto. Então, pronto, pessoal. Os pães estão prontos. Eu coloquei 35 minutos, tá? Agora eu tirei ele do forno.
Pera aí, gente, tá quente aqui, muito quente. Eu tirei ele do forno, olha como é que cresceu. Lindos pão. Coloco um pano de prato e deixo uns 10 minutos, tá? Pra essa casquinha dele ficar bem macia, tá, gente? Ó, o pão integral você não pode deixar, eu não deixo ficar muito moreninho, igual o outro, né? Eu deixo ele ficar assim, tá bom? Então agora eu vou apanhar um pano de prato uns 10 minutos pra casquinha, pra ele não ficar uma casquinha dura. Pronto, pessoal. Pão feito, pão prontinho. Aí eu vou cortar um pedaço aqui pra vocês verem. Agora eu não me lembro qual que foi que eu fiz com a sementinha, mas eu vou ver aqui. Pera aí. Ah, esse aqui, gente, ó, que eu coloquei, ó, a sementinha. Olha aí. Olha, ele fica um pão integral fofinho, gente, fofinho. Os outros que eu fazia ficava duro, seco, mas esse aqui não. Esse aqui fica fofinho, fica uma delícia esse pão. Os grãozinhos estão tudo aqui dentro. Minha mão tá limpa, tá, gente? Tá tudo aqui os grãozinhos, porque eles ficam molinho, né? E eles misturam aqui na massa. Mas ficou bem gostoso o pão, ó. Muito gostoso. Vou pegar uma manteiguinha ali. A minha manteiguinha tá acabando. Vou mostrar pra vocês que delícia que é esse pão. Faça aí que vocês vão gostar do jeito. Só que tem que ter paciência, né, gente? Pra fazer ele, tá bom? Tem que ter muita paciência, né? Mas vale a pena, porque ele é bem gostoso. É um pão leve. Muito bom. A manteiga tava na geladeira. O pão já tá começando a esfriar, mas tá derretendo. Ó. Então, esse foi o meu pão integral de hoje. A receita eu mostrei pra vocês. Qualquer dúvida, vocês podem comentar, né? Que eu explico direitinho lá, tá? No comentário, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Graças a Deus, né? Rendeu hoje meu serviço. Limpei a geladeira, fiz o que tinha que fazer. E olha, gente, não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar, tá bom? E até o próximo vídeo. Essa semana, eu não sei se eu vou gravar muita coisa pra vocês, porque é uma semana que a gente tá mais assim, né? A Semana Santa para nós católicos, a gente vai participar das coisas da igreja, todos os acontecimentos. Mas eu vou ver o que eu vou gravar, tá? Ver se eu faço mais algum vídeo, alguma coisinha, alguma receita. Eu quero na sexta-feira, se Deus quiser, fazer um peixe aí, meio diferenciado. E eu posso, às vezes eu vou postar, né, a receita do peixe, tá bom, gente? Então é isso aí. Então hoje foi isso. O pão integral, né, de batedeira, que pode fazer na mão. E a limpeza da minha geladeira. E as outras coisinhas que vocês viram aí, tá? Então até o próximo vídeo. Tchau, fiquem todos com Deus, tá bom?